Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de quarta-feira, para a glória de Deus, estamos aqui juntos mais uma vez com alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome desse Deus. Quero te convidar, pega a tua Bíblia, vamos nos alimentar, vamos nos fortalecer da palavra de Deus, né? Para que nós possamos nos manter de pé diariamente diante do Senhor. É aqui através da sua palavra, né? É a nossa base, é o nosso alimento, é o nosso sustento, é o nosso fortalecimento da nossa vida. É a palavra de Deus. Por isso eu te convido nessa quarta-feira, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, para a gente se alimentar. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Pai, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Pai, primeiramente para te agradecer pela Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua infinita misericórdia, Senhor. Obrigada, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia de vida, Pai, de estarmos aqui diante do Senhor, Pai, para nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Nos sustenta, Pai, e nos fortaleça nesse dia de hoje, no nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 11, capítulo 15, a partir do versículo 11. É a parábola, do filho pródigo, que diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e correndo e compadecendo dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado do teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, somente até aqui. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Ramanaia, xerecanda, ramanaia, oh, aleluia. Glória, maia, candarabachuri, candaramanaia, xerecandeia, show. Oh, aleluia. O jovem arrependido. Glória, ai, candereia, xúria. Oh, Espírito Santo. Vai trabalhando aí, Pai, em cada coração nesse momento, através dessa palavra, Senhor. Vai trazendo, Pai, o arrependimento no coração de cada um, Senhor. Vai tocando nesse momento no interior, Senhor. Vai fazendo a mudança, Pai, de dentro para fora nesse momento, Pai. Que essa palavra, Senhor Jesus, gere frutos dignos de arrependimento no coração, Senhor. Traga, Senhor Jesus, o arrependimento sobre a vida dos teus filhos, Pai, nessa manhã de hoje. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Traga vida, Senhor, sobre essas pessoas. Traga luz.
Traga paz no seu interior, Senhor. Compadece, Senhor, dessas pessoas, dessas almas, Pai, arrependidas, Pai. Compadece de, Senhor, nesse momento, dessas pessoas, Pai. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O filho pródigo, né? Esse jovem, ele resolveu pedir os seus bens, né? A parte da sua herança que lhe cabia, né? E o pai simplesmente entregou tudo que era dele e ele foi viver da forma que ele desejava viver. Ele partiu para o mundo e foi viver a vida que ele desejava viver. E certa vez, né? Chegou o momento que acabou tudo que ele tinha. Ele gastou da maneira errada e por conta disso começou a vir as consequências. E essas consequências levaram ele, né, pro deserto. Levou ele pro fundo do poço, pro chiqueiro, a cuidar de porcos. E ali, naquela lama, no meio daquele lamaçal, Aramaia xerecandarabachou. Remaia candaraia show. Ah, Espírito da verdade. No meio daquele lamaçal, daquela lama, ele caiu em si. E ele enxergou, né, o seu erro. E veio o arrependimento. E veio o desejo de mudança. Veio o desejo de mudar. De não querer mais permanecer naquela vida. De não querer permanecer mais naquela lama, naquele chiqueiro. No fundo daquele poço que ele se encontrava. E ele entendeu. E ele voltou arrependido. E ele já não se achava mais digno de ser chamado de filho. Por conta de tudo que ele cometeu. Por conta do seu pecado, do seu erro que ele fez com seu pai. Ele não se achava digno de ser chamado mais de filho. Ele queria apenas que o pai tratasse ele como um dos seus servos, como um dos seus trabalhadores, porque a situação que ele estava vivendo, né? Aleluia! Até os trabalhadores do seu pai tinha pão com fartura e ele estava ali passando fome no meio daquela lama. E isso, ai, candereia show. Trouxe um arrependimento dentro do coração dele. Trouxe algo profundo, né, dentro do coração dele e ele volta. Mas ele volta arrependido. E pede perdão ao pai. Mesmo entendendo que o pai não quisesse, né, ele tratar mais como filho. Mas ele gostaria que o pai tratasse apenas como um trabalhador, como um servo do pai. Mas o pai, né? O pai se compadeceu dele. Ele ainda vinha longe e levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Aleluia! Se compadeceu dele e correndo o abraçou. Aleluia! E o beijou. Oh, aleluia! O pai não jogou na cara do filho o seu pecado, o seu erro, aquilo que ele cometeu. O pai se compadeceu do filho e correndo o abraçou e o beijou e mandou que trouxesse vestes e colocasse sobre ele, colocasse um anel no dedo, colocasse sandália nos pés e que matasse o novilho cervado. Aleluia! Para ele se alegrar, para comemorar a volta do filho. Oh, aleluia! Aleluia! E eu quero te dizer nessa manhã de hoje, talvez você se encontre assim que nem esse jovem, achando que Deus não vai te perdoar por conta do teu pecado, do teu erro, achando, né, que não há perdão, que Deus não vai te tratar mais como filho.
Deus não vai te amar mais como filho por conta do seu erro. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo, Ele é imutável. O amor de Cristo por tua vida, por minha vida, Ele não muda. Independente do que tu fez, do que tu pecou, do que tu errou. Jesus, Ele continua te amando do mesmo jeito. Porque Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. E a palavra diz que quando nós ainda éramos condenados por conta do pecado e da desobediência lá do passado, Jesus, Ele se entregou. Ele se fez de pecador, de inimigo. Por mim e por você. Demonstrando um amor, né? Um amor possível. Um amor maravilhoso, o maior amor possível que alguém poderia demonstrar. Jesus demonstrou quando nós ainda éramos condenados. Então eu te pergunto hoje, será que o amor de Cristo mudou? Não. O amor de Cristo não mudou, Ele continua sendo o mesmo, independente do erro que tu cometeu hoje, independente do pecado que tu cometeu. Ele te ama do mesmo jeito. Arrependa-te, volta. Ele está te esperando aqui, ó, de braços abertos, para te receber com alegria, com amor. O Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. O Pai te espera hoje para colocar a melhor veste de você, vestes de santidade, tirar o trapo de imundícia que está sobre a tua vida, tirar a roupa suja do pecado, da lama e te vestir com vestes novas novamente. O Pai quer te devolver novamente a autoridade de filho no seu reino. O Pai quer calçar novamente os teus pés que estão descalços, sujos da lama do pecado, mas Ele quer calçar novamente, firmar novamente, cobrir os teus pés com a palavra. Ele não te condenou, Ele não nos condena. Jesus, Ele nos ama. E que nessa manhã de hoje você entenda a mentira de Satanás. Tudo que tu tá ouvindo, tudo que Satanás está colocando no teu coração, que Deus não vai te perdoar, que você não merece perdão, é mentira. Jesus te ama, Jesus te perdoa. Ele não te condena. A Bíblia diz que aquela mulher, quando foi pega em flagrante adultério, foi colocada diante de Jesus. Foi colocada diante de Jesus. Jesus não a condenou. Jesus disse para ela: vai em paz e não peques mais. Esse é o segredo. Jesus, Ele não nos condena, Ele nos perdoa, Ele nos dá a oportunidade de mudar. Então que hoje esse arrependimento seja sincero no teu coração. O arrependimento sincero, ele traz mudança, transformação de vida. Que hoje, no nome do Senhor Jesus, você entenda, você precisa tomar posse do perdão de Deus na tua vida e não deixar mais Satanás colocar essa culpa sobre você. Não deixar mais Satanás estar te condenando toda hora. Satanás está te acusando toda hora. Você precisa tomar posse. Que a palavra diz lá em João, 1 João 2, né? João disse assim: filhinhos meus, aleluia, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Jesus Cristo justo, Ele é o teu advogado, Ele intercede por mim, por você junto ao Pai. Então se você pecou, se você errou, aleluia, esse é amanhã de você se colocar diante do Senhor. A palavra diz, o salmista Davi, ele disse assim, que Deus, Ele não resiste um coração contrito e inquebrantado, ou seja, um coração arrependido e sincero diante dEle. Deus, Ele não resiste nessa manhã de hoje, oh, aleluia, Ele está te esperando de braços abertos, Ele está te esperando novamente. Volta para casa, hora de você voltar.
independente do teu erro, do teu pecado, do que tu cometeu. É hora de voltar. É hora de se entregar. É hora de se entregar. O Pai está esperando para se alegrar, para regozijar, para comemorar a tua volta. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no teu coração assim, vamos orar. Para que no nome do Senhor Jesus venha cair por terra toda mentira que Satanás colocou no teu coração. Que você não é mais digno de receber perdão, que Deus não vai te perdoar, que Deus não te ama mais. É mentira de Satanás. Que a venda hoje venha cair dos teus olhos. Que você receba o perdão de Cristo nessa manhã de hoje e você volte para casa, do lugar onde você nunca deveria sair. Amém? Em nome de Jesus. Pai querido, nessa manhã de hoje, eu coloco diante de Ti aí teus filhos, Pai. Que hoje, Senhor, se encontra assim que nem esse jovem, Pai. Arrependidos, Pai, pelo que fez. E que no nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor venha arrancar do coração deles. Se Satanás, meu Pai, está colocando, Senhor Jesus, algo, Pai, no coração deles, meu Pai, para que eles não voltem. Algo, Senhor Jesus, do tipo, Pai, que eles não vão receber o Teu perdão, Senhor, que o Senhor não vai mais perdoar eles, Pai. Que o Senhor venha tirar essa venda dos olhos deles, para que eles enxerguem, Pai, que o Senhor continua o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, o Senhor nos ama da mesma forma, independente do nosso erro, do nosso pecado. O Senhor não vai nos amar nem menos e nem mais, o Senhor vai continuar nos amando da mesma forma, Pai, porque o Senhor ama o pecador, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a vida de meus irmãos nessa manhã de hoje, que possa, Senhor Jesus, cada um nesse momento entender e compreender, Pai, que só o Senhor perdoa pecado. Só o Senhor tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, Pai. E que nesse momento eles se entreguem a Ti verdadeiramente, corpo, alma e espírito, e coloque diante do Senhor, Pai, e verdadeiramente rasgue o coração diante de Ti, Senhor, e confesse o seu pecado e volte para casa, no nome do Senhor Jesus. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Cuida dessa alma, Pai. Cuida desse coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, faz a Tua obra, Pai. Faz o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Quero te convidar, nessa manhã de hoje, você que não é inscrito no meu canal, curte os vídeos, se inscreve, curte, compartilha e se inscreve no canal, amém? Em nome do Senhor Jesus, deixa essa palavra hoje aí para o teu coração, que o Senhor Jesus possa falar poderosamente e que Ele te ama. Independente do teu erro, do teu pecado, Jesus, Ele te ama. É só se arrepender e voltar, que Ele é o mesmo, Ele não mudou, o amor dele continua da mesma forma, amém? Em nome do Senhor Jesus, fica com essa palavra, tenha um entendimento, tenha sabedoria no seu coração. Jesus te ama. Ele não te condena, Ele te perdoa. Não deixa o diabo estar te escravizando por conta disso. Não deixa o diabo estar colocando nessa acusação todos os dias no teu coração, dizendo que você, não vai receber o perdão. Toma posse do perdão de Cristo nessa manhã de hoje e volta para casa. E receba a alegria da salvação novamente sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz.